Olá, faltam 15 minutos para as 2 horas da tarde. Eu falo ao vivo aqui do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, trazendo para você as atividades do Parlamento Mineiro. A Comissão de Direitos Humanos vai realizar uma audiência pública hoje à tarde para debater os resultados do Seminário de Prevenção e Combate à Tortura. Quem está ao meu lado para falar sobre esse assunto é o deputado Cristiano Silveira, do Partido dos Trabalhadores, ele que preside a comissão. Deputado, então, só para a gente começar explicando, esse seminário foi realizado ontem e hoje no Tribunal de Justiça e essa audiência pública também seria o encerramento aí de toda essa discussão sobre a questão da tortura. Muito boa tarde. A proposta é essa, a comissão ela poder receber os organizadores, os participantes do evento, né, que durou aí 2 dias importantes de debate sobre a tortura, e a comissão poder receber o resultado e os encaminhamentos. É possível que alguma atribuição à Comissão de Direitos Humanos na Assembleia tenha sido definida, também aos outros órgãos. A gente usa muito o expediente de aprovação de requerimentos para poder fazer alguns encaminhamentos a órgãos que compõem, vamos chamar assim, esse sistema de fiscalização da violação de direitos humanos. No caso, nós estamos falando sobre tortura. Bom lembrar que o Brasil ele é signatário, né, junto à ONU, desde 2006, de um tratado de enfrentar essa questão da tortura, especialmente em locais de privação da liberdade. Em 2013, o país promulgou uma lei também no mesmo sentido e agora há o desafio de que os estados criem também os seus mecanismos de controle e fiscalização dos atos de tortura, especialmente em locais de privação de liberdade. Falando um pouquinho sobre a participação no seminário, né, deputado, a presença inclusive do Alto Comissariado das Nações Unidas, de órgãos de segurança, né, ligados aí à questão dos direitos humanos também. O que foi constatado? Como é que estaria hoje a situação do Brasil? A gente está falando aí que os estados tenham também essa prevenção, mas como é que está hoje a situação do Brasil, deputado? O que foi constatado? Brasil, Minas Gerais? O Brasil é um país que, lamentavelmente, é um grande violador de direito humano e, lamentavelmente, também está no rol dos países que cometem tortura, né? Especialmente, como nós estamos dizendo aqui, locais fechados. Isso remete à unidade de sistema prisional, isso remete a, vamos chamar de algumas comunidades chamadas de terapêuticas, que fazem o tratamento de recuperação de drogaditos e alguns até pessoas com patologia de problema mental. Então o Brasil ele tem, infelizmente, esse histórico, né? Eu que sou da região do Campo das Vertentes, vale lembrar que ali perto da minha cidade de São João do Rei, Barbacena, nós tínhamos um manicômio, né? Nós tínhamos uma unidade que tratava as pessoas com doenças mentais, e inclusive foi escrito um livro, né, que fala o Holocausto Brasileiro, das torturas que ocorriam ali naquela unidade até isso ser desfeito. Essa questão da tortura para tratamento, para a tortura a dependentes químicos e também pessoas que sofrem de patologias clínicas de doenças mentais, inspirou até filmes, né? Se você pegar o filme O Bicho de 7 Cabeças, que com o Rodrigo Santoro, fala um pouco disso, como é que um viciado em maconha acaba tendo um tratamento todo voltado para uma questão de doença mental e com instrumentos, ferramentas que são de tortura e não de tratamento clínico. Então o Brasil ele tem, lamentavelmente, esse histórico que tem que romper com essa cultura que ela acaba se reproduzindo nesses espaços que nós estamos dizendo. Eu acho que o grande desafio é você ter mecanismos que façam a prevenção. E como é que se previne? Com uma fiscalização eficiente. Uma fiscalização eficiente em todos os espaços que há privação da liberdade. Havendo fiscalização, sabendo que elas podem acontecer a qualquer momento, sem aviso prévio, a gente sabe que a conduta dos agentes que ali devem trabalhar, ela vai ser mais correta e adequada dentro de protocolos mesmo, dentro de, procedimentos que são aqueles adequados para cada caso. Não estou generalizando, senão eu vou dizer o seguinte: você é contra a comunidade terapêutica? Você acha que em todas as unidades prisionais há tortura? Evidente que não, mas também não dá para fazer cortina de fumaça. Elas ocorrem. Comissão de Direitos Humanos, que nós já recebemos de denúncias, nesse sentido não foram poucas, tanto na questão prisional quanto na questão de comunidade, das chamadas comunidades terapêuticas, né? Ainda entre as vítimas, deputado, parece que foi discutido no seminário também, a população negra estaria entre, né, as maiores vítimas aí, teria as maiores vítimas. A população negra, quando você analisa os dados de violação de direito e dados também da violência, é a mais vitimada. Você tem a cada 100% de homicídios, por exemplo, com o jovem, quase 70% é negro. Então a gente
trata de um tema que a gente usa o termo genocídio da juventude negra, né? Quem está dizendo isso não sou eu. Foi a CPI montada na Câmara dos Deputados no Congresso que investigou e apurou as causas dessa mortandade da juventude negra e constatou que há realmente um genocídio, né? Uma ação propositada por um determinado segmento da sociedade. Isso tudo ainda resquício da época da escravidão, da ditadura do preconceito que a gente vive no Brasil. E também, quando você vê que compõe majoritariamente a comunidade carcerária as pessoas, os negros, isso também tem um destaque. Ocorre muito também nas ruas, né? Há também, a gente fala muito do local de privação da liberdade, mas há também a tortura que ocorre nas esquinas, nos chamados tribunais de ruas. A gente sabe que muitas vezes há o abuso da autoridade sendo utilizado para a tortura do indivíduo, estereotipando ele como um sujeito potencialmente criminoso apenas pelas suas características, e os negros sofrem mais com isso. Ok, deputado, agora mudando de assunto, então só reforçando, essa reunião será hoje às 3h30 da tarde, né? E a gente agora vai falar sobre um outro assunto também com o deputado. Houve uma visita aí da Comissão de Direitos Humanos a Campo do Meio, no sul de Minas, o acampamento de Ariadnópolis, não é isso? Vocês foram verificar a questão da produção e há um mandado de reintegração de posse aí a ser cumprido, afetando 450 famílias. Ali é um caso complexo. Aquela ocupação é uma das maiores em Minas Gerais e está lá há 2 décadas. Nós estamos falando de em torno de 20 anos que os trabalhadores, mais de 450 famílias, estão ali presentes produzindo. Houve esse mandato de reintegração de posse, derivado de uma visita que o juiz agrário fez ao local, e fizemos o mesmo trajeto que o juiz para verificar o que ele tinha visto, e nos espanta que ele diga que não viu mais do que 30 famílias e não viu tanta produção. Nós vimos muita produção, milhares de pés de café, muita produção de milho, muita produção de frutíferas, animais, pequenos animais, de gado, uma escola do estado funcionando em segundo endereço lá dentro com alunos. Então, quer dizer, e fizemos lá uma assembleia, uma audiência junto com os membros da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, que também vieram ver o caso pela sua gravidade, e nós constatamos a presença enorme de famílias e de produção agrícola naquele local. Então, nos acompanhou na visita o Ministério Público Agrário, nos acompanhou a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, aqui a Comissão de Direitos Humanos e o primeiro secretário da mesa, o deputado Rogério Correia, movimentos sociais, e ali é unânime, a constatação é de que há uma produção volumosa. Há de se dizer também que naquele local não só se produz, mas como produz produtos certificados. Lá você tem a produção de café orgânico certificado, que é comercializado. A projeção deste evento, deste fato, ali em Campo do Meio, foi tão grande que recentemente o ator Gregório do Vivier postou nas suas redes sociais esse caso e fazendo a defesa da permanência ali das famílias. Vale lembrar que ali se tratava de uma massa falida e agora, surpreendentemente, alguém reclama, fala que vai fazer a sua recuperação para poder reclamar então o direito da reintegração de posse. As medidas, né? Pois é, o que ficou decidido, o que pode ser feito a partir daí, né? Eu vou tentar aprovar ainda hoje, há um esforço, né? A consultoria está trabalhando nisso, se não for possível hoje, no dia que for possível, aprovar o relatório da visita, onde essas constatações que eu acabei de dizer aqui, elas vão constar no documento, aprovando o relatório, encaminhar para o Ministério Público Agrário para que apense na peça de agravo de instrumento dessa decisão liminar, para a gente tentar reverter a decisão que foi tomada no Tribunal de Justiça. Também o corpo jurídico que representa as famílias vai ingressar com a ação e a Defensoria Pública do Estado também acompanha o caso, também tendo uma participação jurídica, né? E do ponto de vista, vamos chamar assim, político-administrativo, o governo do Estado tenta reverter a suspensão dos efeitos de um decreto que o governador Pimentel fez, transformando aquela área numa área de interesse para o assentamento, a reforma agrária e o estabelecimento das famílias. Então, esse decreto também, curiosamente, foi suspenso. Olha que o Estado de Minas Gerais reconhece a importância e a relevância daquele espaço, se propõe, inclusive, a indenizar a quem de direito aquele espaço para poder fazer ali a efetivação da permanência das famílias. E aí foi suspenso, o Estado, através da GE, tenta reverter. E aqui a gente também vai dar essa visibilidade, encaminhando, aprovando os nossos requerimentos, o relatório, para que seja pensada as ações judiciais, que agora está no campo jurídico, não há muita decisão política a ser tomada nesse sentido, mas no campo jurídico nós queremos corroborar com aquilo que nós vimos, até dando nosso testemunho, se necessário. Ok, deputado. Muito obrigada pela entrevista. Agradeço pela participação.